Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus e vamos fazer uma reflexão para a nossa vida, né? Isso é importante, a gente ler a Sagrada Escritura e trazer para a nossa vida, para os dias atuais hoje, né? Porque muitas vezes, em algum momento, há alguma semelhança e nós podemos tirar a resposta dentro da Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus ela é viva e permanece, né? Já aconteceu alguma vez, né, de ao findar o dia, tá tudo bem, e aí de repente uma notícia ruim chega, de repente quando você vê, você está numa cova, de repente quando você percebe, estava tudo bem com você, tudo bem com você e Deus, tudo bem com você no seu trabalho, na sua família, mas de repente você se vê numa cova, de repente você se vê numa situação que te traz grande angústia. Então nós vamos estar lendo hoje aqui, né, a respeito de Daniel. Só que nós vamos ver Daniel do período que ele foi, o porquê que ele foi lá jogado nas covas dos leões, né? Nós sabemos que há muita pregação sobre o tema, mas hoje eu quero trazer essa reflexão nesse período, né? Porque havia tudo bem com ele, Daniel, né? Nós vamos estar lendo aqui qual que era a posição de Daniel. Então vamos lá, meus irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles presidente, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ora, Daniel, nós já sabemos que ele já foi um jovem que foi levado cativo, né? Então ele foi lá para o reino babilônico, no período de Nabucodonosor, e nós sabemos que já aqui, nesse período aqui, já no capítulo 6 aqui, né? Já é um Daniel já com aproximadamente 85 anos de idade. Só que já não é mais aquele jovem, né, que sempre esteve com Deus. Mesmo velho, sempre orando a Deus, sempre seguindo as leis de Deus e adorando a Deus. E por isso mesmo que Deus fez com que ele prosperasse, com que no reino de Nabucodonosor ele estivesse, já chegou a ser uns grandes líderes, governadores, né? Então o que acontece? Nós percebemos que neste momento aqui era um momento do auge praticamente de Daniel, um momento até de sossego, né? Mas o que aconteceu? É o que dá para a gente trazer para a nossa vida. Há um momento que está tudo bem, nós oramos, nós somos servos de Deus, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, mas o que acontece? Nesse período, de repente, né? Chega um período, chega um dia que de repente, né? Você é pego de surpresa por uma má notícia, você é pego numa cova e jogado nesta cova, né? Que poderia ser essa cova na nossa vida? Essa cova de leões é algo que é uma força maior do que você, é algo maior do que você, né? Daniel não tinha como, né? Até pela idade, mesmo que fosse um jovem, não há na história alguém que consiga lutar contra leões, né? Não tem como.
principalmente quando uma cova era local de castigo e aonde que os leões eles ficavam ali famintos, né? E além de ser já da natureza deles, né, atacar uma presa, além disso eles permaneciam já com muita fome. Então eles estavam ali, como a palavra de Deus mesmo, Pedro nos diz, né, que o inimigo ele é como um leão que ele fica ao nosso derredor tentando nos tragar, né? Ou seja, imagine essa situação. Então essa reflexão, meus irmãos, que eu quero trazer para hoje, essa reflexão de quando tudo ia bem, tudo vai bem. De manhã cedo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, quando ele orava com as janelas abertas em sentido a Jerusalém. Por quê? Porque ele era, né, apesar da alta posição que ele estava ali, ele sabia que quando jovem, todo o povo foi levado cativo. Então, ou seja, Daniel, ele sentia que nas orações dele, ele tinha que se voltar à cidade, né, da onde ele tinha a sua naturalidade, aonde o povo dele, né, se esqueceu pela idolatria, se esqueceu de Deus, mas Daniel se manteve fiel. E aqui nesse momento é aonde a gente se pega. Nós estamos falando com alguém, né, fazendo essa reflexão para alguém que tem às vezes alguma dúvida. Aquela dúvida: eu sou um servo fiel, eu vou na casa do Pai, eu sou um bom marido, né? Eu sou um bom funcionário, eu sou fiel nos meus negócios, eu sou fiel a Deus. E de repente a gente se pega numa situação difícil, numa situação maior do que a gente. Mas aí nós temos que analisar. Aqui tem os motivos. No caso de Daniel tinha um motivo: a inveja. No caso do Daniel tinha um motivo: a injúria. Porque Daniel, aqui nós vemos aqui, ó, no versículo 2, né? E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, aqui o rei Dário, o que ele fez? Ele pegou e colocou 120 satrapas, ou seja, 120 governadores. Mas acima desses 120 governadores, ele constituiu 3 presidentes. Cada um ia tomar conta de 40 governadores. Só que o problema ocorreu aqui, quando o rei Dário, por Daniel ser um homem fiel e já tem uma história, Daniel já tinha um know-how, Daniel já tinha uma história de fidelidade. Daniel, os reis já sabiam que os reis que Daniel haviam servido, quando Daniel servia, aquele reino ia bem, né? Daniel chegou num ponto lá, quando teve a loucura de Nabucodonosor, durante 7 anos foi que Deus usou ele para que aquele reino se permanecesse unido, né? Mas tudo para a honra e glória de nosso Senhor. Então os reis já sabiam que, tendo Daniel ao seu lado, né, e colocando Daniel sempre numa posição de destaque, o seu reino ia bem, porque já tinha uma história. E o problema começou aí. O problema começou quando o rei Dário já deu indícios de colocar Daniel como chefe desses próprios presidentes, né? Então Daniel já tomava conta de 40 e os outros 2 presidentes também tomavam conta de 40 satrapas. Só que o rei queria colocar Daniel como chefe, acabou colocando Daniel como chefe desses presidentes. Acabou colocando. Aonde que virou o quê? A inveja. Nós sabemos disso daqui. Aí nós sabemos que Daniel foi jogado nas covas dos leões. Nós sabemos que Deus foi com ele, né? Ele foi liberto. Nos nossos dias de hoje, nós podemos trazer para a nossa vida essa reflexão sobre isso.
para você que é servo de Deus, para você, né, que está tudo bem com você, não há nada assim durante o decorrer da semana, durante o decorrer do mês, durante o decorrer das horas do dia, está tudo bem, está tudo programado na sua vida, né? Daniel ele orava 3 vezes ao dia, né? Então nós temos as nossas programação, né, de trabalho, né, as nossas orações constantes, né? E nós sabemos que está tudo bem. Está tudo bem, mas de repente pode ser essa cova, pode ser na sua vida uma tristeza que te abate. Pode ser uma tristeza, às vezes não é nenhum problema externo, às vezes não é, é uma tristeza que vem no teu coração, né? Da onde vem essa tristeza? A tristeza não vem do coração de Deus, a tristeza vem porque se você está servindo a Deus, né? Nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, nós não somos pessoas super poderosas. Daniel não era um homem super poderoso, né? Mas ele era fiel a Deus, ele era fiel a Deus e de repente ele se viu numa situação que foi jogado numa cova com leões. Então essa reflexão que eu faço é que na nossa vida o que pode ser? Na nossa vida essa cova pode ser uma tristeza, pode ser uma notícia realmente muito ruim que vem de fora. E a gente não se esquece que na história de Daniel, né, as pessoas estavam vigiando ele, sempre vigiando ele para ver aonde é que ele poderia falhar. Só que, olha que interessante, eles mesmos perceberam que não ia conseguir falha em Daniel. A única coisa que eles iam conseguir de Daniel é provar que Daniel era fiel. O que eles fizeram? Foram lá, tramaram com o rei, fizeram uma lei. Sem consultar o Daniel, fizeram uma lei às escondidas, né? Vamos dizer assim, a calada da noite, foram lá e convenceram o rei, né? Para o rei fazer um edital que durante 30 dias só pudessem adorar o próprio rei. E o que o rei fez? E olha que interessante, o rei amava Daniel, né? Só que nesse reinado, né, quando um rei ele proclamava, ele ditava uma lei, essa lei não poderia ser mudada. Só que nós estamos aqui lidando com homens, então o que fizeram para convencer o rei? Todo rei gosta de ser adorado. Então falaram, não, senhor rei, olha, o senhor está sendo um rei muito bom para nós aqui, então nada mais justo que fazer uma lei aqui, que durante 30 dias ninguém faça petição nenhuma, a não ser que for para o senhor. Então que essa petição seja feita para o rei. E o rei me assina, né? Aonde que eles pensaram assim, agora nós vamos pegar Daniel. E foram vigiar e pegaram Daniel orando. Porque para Daniel, quando ele soube disso, Daniel ele não poderia mudar nada, né? A respeito. Nós sabemos que são pedidos para nós, a própria palavra é para nós respeitarmos a lei. Só que veja bem, qual que é a lei maior? Não é amar a Deus sobre todas as coisas? Então nós temos que amar a Deus. Nós não podemos, né? Se tiver uma lei aí que você não possa mais adorar a Deus, e aí como é que você faz? Você não vai adorar a Deus? Nós temos que adorar a Deus, né? Então passa a ser o que? Uma lei nula. Mas ali aonde Daniel foi pego pela sua fidelidade, ele continuou amando a Deus e orando a Deus. Para a nossa vida, irmãos, às vezes uma pequena tempestade, às vezes um pouquinho de um vento um pouco mais forte, faz com que a gente se afunde nas mesmas águas da incredulidade que se afundou nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, que no primeiro momento ele confiou. E quantas vezes não é assim com a gente, né? Mas há a possibilidade de alguém ser fiel sempre como Daniel foi? Olha, eu vou dizer a verdade, eu acho impossível. A grande questão é que nós temos que tirar das lições dele que ele sempre adorava, ele sempre buscava. Então, mas aqui vai ter uma solução para nós. Se em algum momento essa notícia chegou para você, se em algum momento você se viu numa cova, só tem uma solução. É a gente imaginar, nós sabemos que o anjo foi nessa cova e fechou a boca do leão. Esse anjo foi porque esse anjo
foi mandado pelo próprio Deus, porque Daniel orava a quem? Orava a Deus, o Senhor dos Exércitos, orava a Deus, e ele sempre acreditou muito em Deus, né? Chegou um momento que ele, os próprios jovens que foram cativos, né, com Daniel, eles declararam na época lá para Nabucodonosor: olha, se o nosso Deus nos salvar, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, se nosso Deus nos salvar, nós vamos continuar adorando Ele. Se Ele não nos salvar, né, sobre a fornalha, né, de fogo ardente, né, então nós sabemos que olha, eu vou adorar Deus, agindo ou não agindo, eu vou adorar Ele, porque só Deus pode resolver a nossa situação, só Ele, mais ninguém. Então essa reflexão é o seguinte: está acontecendo alguma situação difícil para você? Estava tudo bem com você? Você é um líder religioso, você que serve na igreja, você que não há motivo que pudesse falar de você, e não há motivo até de tristeza. De repente você fala: por que eu estou triste? Não há motivo, não tem motivo para eu estar triste. Nesse momento não há motivo. Você olha a sua volta e fala: nossa, eu tenho uma família maravilhosa, eu adoro a Deus, eu vou na igreja, eu tenho comunhão com os irmãos, eu tenho uma boa relação no meu trabalho, mas de repente você se vê numa cova. Ao findar do dia, ao findar da semana, do mês, de repente aquele dia há uma notícia para você, que você vai ser jogado numa cova. Há uma notícia de tristeza para você, algo que vai te afligir, mas você não vê motivo, você mesmo procura fazer uma autoanálise: por que isso está acontecendo comigo? Aí você só descobre que está acontecendo isso com você só por um motivo. E qual é o motivo? Por ser fiel a Deus. E a solução está quando Daniel já tinha orado, Daniel continuou orando, e Daniel viu e falou, declarou no outro dia, quando o rei Dário, olha que o rei Dário, ele quis fazer de tudo para salvar Daniel, mas era uma lei, não tinha como ele mudar. Só que quando ele vai lá, ele chama Daniel no outro dia, né? E ele escuta a voz de Daniel, ele fica muito alegre e pede para tirar Daniel, que seja removida aquela pedra dali. E nós sabemos que todos aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões e foram destruídos. Foram jogados ele, sua família, seus filhos, e foram destruídos. Por quê? Porque eles estavam com injúrias em cima de um servo de Deus. Então na nossa vida nós temos que dar toda a vingança seja dada a Deus. É Ele que vai nos vingar. Mas essa é a situação. Eu fico imaginando Daniel lá naquela cova do leão ali. O que ele fez? É o que traz para a nossa vida hoje. Ele orou, e eu imagino, meu irmão, ele era um homem de carne e osso. Aí já é uma imaginação minha, mas permita você também imaginar como que você vê essa situação de Daniel. Quietinho dentro da cova. Por quê? Porque nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Nós temos que orar. Ore. Mas tem leões ali. Mas naquele momento ali era um momento que os leões podiam atacar. Só que o que ele fez? Ele continuou orando, né? E eu imagino que ele ficou quieto. O que é esse quieto para nós hoje? O quieto para nós hoje é orar a Deus e deixar que Deus age. Deixar que Deus mande o seu anjo para nos salvar, né? Porque veja bem, tem lutas que, igual eu já estava falando no começo, são leões. Não tem como você lutar com o leão. Não tem como, né? Por mais que você seja um homem relativamente forte, gente, é um leão. São leões, né? Estão morrendo de fome, estão presos para atacar. Então a nossa reflexão é quando chega essa situação que é mais forte do que você. Então essa é a análise. Há momento que chega alguma coisa para você, uma cova de leão, uma tristeza, uma angústia, uma notícia ruim, né? Um exame médico que você pegou, de repente estava tudo bem, de repente você pega esse exame médico, chegou o exame médico, olha, tem aqui um diagnóstico ruim. Às vezes é uma notícia de um problema na justiça. Esse aqui, o Daniel teve um problema com a lei, né? É um problema na justiça. Às vezes é um problema que você, de repente, quando você vê, é na tua casa e você não... Nossa, mas estava tudo bem, de repente, e não era culpa sua. E às vezes está chegando algo, às vezes mesmo dentro da sua casa, e não é culpa sua.
Neste caso aqui, nós estamos analisando nessa situação. Nós estamos fazendo uma análise de um servo de Deus, de um homem que chega a uma situação para ele, que só chega porque ele é fiel a Deus. Ou porque Deus quer prová-lo, ou porque Deus quer... a questão, eu creio aqui que no caso de Daniel já nem precisava ser provado mais. Mas é pela fidelidade, pela continuidade da fidelidade. Aqui Daniel, com 85 anos, ele não estava vivendo o primeiro amor. Porque para Daniel não existia segundo amor. Para Deus não existe o plano B. Né? Eu costumo dizer, quando Deus já tirou o povo do Egito, o plano de Deus é plano A: tira o povo do Egito e põe na terra de Canaã para o povo viver bem. Não tem plano B. Esse plano do deserto, não ficar mais 40 anos, isso aí foi um plano do próprio povo, que começou com os 10 espias. Os 10 foram